Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O caso de Valéria Vivanco. Os agentes da lei têm a tarefa de proteger os direitos legais e os interesses dos cidadãos de seu país, garantindo a ordem pública, a segurança e identificando e interrompendo quaisquer violações. A tragédia de uma jovem policial. Teoricamente, a carta e os princípios de operação das forças de segurança parecem impecáveis, mas na vida real, existem casos que literalmente fazem seu sangue gelar. Quando pessoas que deveriam servir e proteger violam a lei, ou acobertam aqueles que o fazem, essas ações erradas frequentemente levam a esquemas criminosos reais, resultando em graves consequências. O caso de Valéria Vivanco, uma policial que morreu em serviço, ganhou ampla repercussão não apenas no Chile, onde os trágicos eventos se desenrolaram, mas também na mídia de outros países. Essencialmente, a vida da jovem foi encerrada por um colega que deveria protegê-la e garantir sua segurança. O aspecto mais horripilante foi que as autoridades superiores sabiam disso e tentaram distorcer os fatos, acusando outra pessoa do incidente e escondendo as reais circunstâncias do evento. Embora o verdadeiro culpado da tragédia tenha sido identificado e até mesmo sentenciado a uma pena de prisão real, o motivo por trás de suas ações permanece obscuro. Não está claro se foi um trágico acidente ou se foi deliberado. Além disso, é intrigante porque ele foi encoberto e defendido por indivíduos de alto escalão por tanto tempo. Mesmo depois que parecia que o culpado havia enfrentado a punição, a Suprema Corte, ao revisar um recurso, chocou a família da vítima com sua decisão inesperada. Quem era Valéria Vivanco? Valéria Fernanda Vivanco nasceu em 29 de maio de 1996, na pequena comunidade de La Granja, localizada perto da cidade de Santiago, a capital do Chile, e era a mais nova de 3 filhos da família simples de Miguel e Jaqueline Vivanco. Ela foi criada ao lado de seu irmão biológico mais velho, Michelangelo, e sua irmã, Daniela. O patriarca da família trabalhava para uma empresa envolvida no transporte de passageiros e mercadorias, enquanto sua mãe era dona de casa, dedicada a criar seus filhos e criar um ambiente acolhedor em casa. Quando Valéria começou a escola, seus pais decidiram se separar. Isso foi um grande choque para a menina e, embora os ex-cônjuges continuassem a se comunicar após o divórcio, e o pai permanecesse ativamente envolvido na vida de seus filhos do primeiro casamento, incluindo o apoio financeiro, a filha mais nova guardava ressentimento em relação a ele. Eles ocasionalmente discutiam, às vezes não se falando por meses, mas sempre se reconciliavam. Miguel Vivanco se casou novamente logo depois, e Valéria ganhou mais 2 meio-irmãos, com quem ela, assim como Daniela e Michelangelo, mantinha relações familiares calorosas. Jaqueline nunca se casou novamente, criou seus filhos e mais tarde cuidou de seus netos, presenteados por seus filhos mais velhos. Desde cedo, Valéria demonstrou um caráter forte, determinação e incrível perseverança em todos os seus esforços. Ela se destacou na escola, praticou esportes, era corajosa e justa e sempre estava pronta para ajudar os outros, às vezes até mesmo correndo riscos. Foi provavelmente esse desejo de ajudar aqueles ao seu redor, proteger os vulneráveis e defender a justiça que a levou a seguir uma carreira na força policial. Após concluir com sucesso o ensino médio, Valéria se matriculou na Academia de Polícia em Santiago. Ela se formou com honras, tornando-se uma investigadora e, tendo recebido seu diploma em 2016, aos 20 anos, ingressou na Força Policial Chilena. No ano seguinte, começou seu serviço no Departamento de Investigação de Crimes Especialmente Graves, localizado na capital. Uma carreira promissora na polícia. Desde os primeiros dias de seu serviço, a jovem Valéria provou ser uma dedicada oficial da lei e uma verdadeira lutadora pela justiça. Ela amava seu trabalho, cumpria seus deveres diligentemente e estava pronta para correr para qualquer lugar, a qualquer momento, se necessário por seu serviço. Ela podia sair no meio da noite para responder a uma cena de crime, perseguir criminosos arriscando a si mesma, e às vezes tinha que agir como psicóloga ao interagir com pessoas que haviam perdido entes queridos. Os colegas descreviam Vivanco como gentil, alegre e amigável,
Mas ela era uma verdadeira profissional e uma parceira confiável. Ela serviu na força policial por quase 5 anos e meio, durante os quais recebeu um vasto número de elogios, prêmios e avançou ativamente em sua carreira, ganhando o respeito de seus colegas e a admiração pela sua liderança. Além disso, ela representou seu departamento na Espanha, passando cerca de 2 semanas em Madrid em uma visita oficial. Ela estava imensamente orgulhosa de ser confiada com missões tão responsáveis. Em 2020, ela havia sido promovida a inspetora assistente. O novo jovem colega. Em janeiro de 2020, um novo membro foi recebido na delegacia onde Valéria trabalhava. Leonel Alejandro Contreras Canales, de 21 anos, recém-saído da academia de polícia. Valéria efetivamente se tornou sua mentora em seu primeiro emprego. Alguns meses depois, eles se tornaram parceiros e inicialmente se davam bem. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Leonel. Algumas informações sugerem que ele veio de uma família bastante influente e rica, com um alto funcionário como seu tio. Crescendo em conforto, nunca querendo nada, Leonel era bastante egocêntrico, acreditando que tudo deveria ser do seu jeito. Valéria rapidamente chamou a atenção de seu novo colega e parceiro, que fez várias tentativas de lhe mostrar atenção. Tentou cortejá-la e até a convidou para sair algumas vezes, mas foi recebido com firme rejeição a cada vez. Valéria levava seu trabalho muito a sério, considerava os romances no local de trabalho inadequados e era bastante rigorosa com o jovem colega de trabalho, vendo-o como imaturo. A questão não era tanto a diferença de idade. Leonel era apenas 3 anos mais novo, mas seu comportamento, que Valéria achava infantil, mas esperava ajudá-lo a amadurecer. Em julho de 2020, Valéria e seu jovem parceiro estiveram envolvidos na apreensão de ladrões que haviam roubado dinheiro do caixa de uma loja. Os criminosos, não tendo deixado a cena e armados, iniciaram um tiroteio, durante o qual ambos foram fatalmente engajados por Leonel. Embora as baixas pudessem ter sido evitadas, as ações de Leonel não foram consideradas excessivas para a apreensão dos indivíduos. No entanto, este incidente deixou tenso o relacionamento entre os parceiros. O último aniversário. Em 29 de maio de 2021, Valéria celebrou seu 25º aniversário. A celebração ocorreu na casa de sua mãe, com a presença de muitos convidados, incluindo parentes, amigos e colegas de trabalho. Leonel, no entanto, não estava entre os convidados. Valéria, visando evitar possíveis constrangimentos, optou por não convidar seu jovem parceiro, que recentemente havia tentado cortejá-la novamente. Valéria tentou conversar com ele sobre isso, mas ele apenas repetiu seus sentimentos por ela, o que ela não queria que outros colegas descobrissem. Apesar da grande participação, presentes, felicitações sinceras e desejos calorosos, a aniversariante parecia chateada, embora tentasse sorrir. Havia uma discussão recente com seu pai, levando a dias sem comunicação. Valéria esperava que seu pai comparecesse ao seu aniversário, permitindo que se reconciliassem, mas o pai, provavelmente irritado, apenas enviou uma mensagem de parabéns, sem nem mesmo ligar. Jaqueline notou a angústia de sua filha e sabia a razão por trás de sua tristeza oculta. Irritada com as ações de seu ex-marido, ela acreditava que Miguel eventualmente ligaria para Valéria, conversariam e se reconciliariam, como sempre haviam feito antes. Infelizmente, o pai e a filha nunca tiveram a chance de conversar novamente, pois 2 semanas depois, Valéria tragicamente perdeu sua vida em serviço. O tiro fatal. Em 13 de junho de 2021, Valéria estava de serviço noturno, participando de patrulhas de rua e verificações de veículos. Este não era um procedimento padrão, mas uma busca por suspeitos relacionados a um crime contra uma jovem que havia ocorrido no dia anterior em um subúrbio da capital. Havia um alerta para um Kia Shadow branco, acreditando-se ser dirigido por um suspeito criminoso. O suspeito provavelmente estava armado e poderia não estar sozinho no carro. Valéria estava em um carro de patrulha com seu parceiro Leonel, dirigido pelo subcomissário Felipe Gilardoni. Eles avistaram o veículo suspeito e iniciaram uma perseguição sem esperar por reforços. Os oficiais conseguiram interceptar e bloquear a fuga do suspeito. Canales e Vivanco saíram de seu veículo com armas em punho,
e ordenaram que os infratores se rendessem e saíssem do carro com as mãos para cima. Naquele momento, um único tiro foi disparado, e enquanto todos tentavam entender quem havia atirado e de onde, Valéria caiu no asfalto ao lado do carro de polícia. Os reforços chegaram naquele momento. Então seus colegas ouviram o tiro e viram que ela estava ferida, mas não conseguiam compreender completamente o que havia acontecido e quem havia atirado. Os criminosos, aproveitando o momento de confusão, aceleraram e fugiram da cena, enquanto os primeiros socorros eram administrados à oficial ferida. Apesar da rápida chegada dos médicos e dos esforços de seus colegas para estancar o sangramento, Valéria não pôde ser salva. Ela foi levada às pressas para o hospital mais próximo, onde os principais especialistas lutaram por sua vida por várias horas. No entanto, devido à grave perda de sangue e danos aos órgãos vitais, ela faleceu na mesa de operações sem recuperar a consciência. Quando sua família foi informada, seus pais, irmãos e irmãs imediatamente correram para o hospital, mas naquele momento, a oficial ferida já havia falecido. Miguel não estava apenas abatido pela dor, mas completamente devastado, pois não teve a chance de falar e se reconciliar com sua amada filha, com quem havia tido uma discussão mesquinha da última vez. Ele sentia uma profunda sensação de culpa em relação a ela. Tão abalado pelo evento que ele próprio precisou de atendimento médico para prevenir um ataque cardíaco. A investigação inicial: heróis e vilões. De acordo com a versão oficial, Vivanco morreu em serviço durante uma operação para pegar criminosos perigosos. Ela foi aclamada como uma heroína que deu sua vida pela paz e segurança dos outros. Este incidente foi amplamente coberto pela mídia local, com repórteres descrevendo vividamente o heroísmo e o alto sacrifício da jovem oficial. A investigação foi conduzida por especialistas da Divisão de Homicídios e Crimes Graves, onde a própria Valéria havia trabalhado. Eles concluíram que ela morreu de um tiro no abdômen disparado por alguém de frente para ela, na direção do veículo suspeito que ela estava perseguindo com seus colegas. Tudo parecia lógico, com testemunhas corroborando a história, fazendo parecer que o caso estava resolvido, e tudo o que restava era encontrar e punir os culpados, que ainda estavam à solta e possivelmente em fuga. Logo depois, os suspeitos foram detidos, gerando ampla atenção pública. Os criminosos revelaram-se ser Miguel Alejandro Cupan, de 19 anos, e seu cúmplice de 17 anos, cujo nome foi retido devido à sua menoridade, ambos anteriormente condenados por delitos menores. O então presidente do Chile, Miguel Juan Sebastián Piñera, emitiu uma declaração oficial prometendo que os perpetradores seriam levados à justiça com todo o rigor da lei. Algo não se encaixa. Após a autópsia e todos os exames necessários serem conduzidos, o corpo da falecida Vivanco foi entregue à sua família e foi enterrado com honras em um dos cemitérios da capital. Centenas de pessoas vieram prestar suas últimas homenagens, expressando suas sinceras condolências à família da jovem. De acordo com Jaqueline e Miguel, toda a aprovação parecia um sonho horrível, e eles mal se lembram dos eventos do dia do funeral. Entre os homens carregando o caixão de Valéria estava seu colega Leonel, que parecia lamentar mais do que qualquer um. No entanto, de acordo com outros colegas, havia alguma tensão entre os parceiros ultimamente, a ponto de a jovem nem sequer convidar o rapaz para sua festa de aniversário. Quase imediatamente após o funeral, os procedimentos judiciais começaram em relação aos suspeitos que foram detidos no dia seguinte ao incidente e estavam sob custódia naquele momento. Todos estavam confiantes de que os culpados foram pegos, e provar sua culpa parecia simples, especialmente porque eles começaram a dar depoimentos confessionais. No entanto, logo ficou claro que a investigação estava falha desde o início, com detalhes críticos ignorados e descobertas-chave de especialistas forenses minimizadas. O processo foi mal conduzido e funcionários de alto escalão tentaram ocultar a identidade do verdadeiro culpado pela morte da jovem. A verdade vem à tona. Uma reviravolta chocante. Assim, cerca de um mês e meio após a morte da oficial, o caso tomou um rumo inesperado. No final de julho, 2 funcionários foram suspensos de suas funções, supostamente envolvidos no incidente que levou à morte de Valéria. Em 1º de agosto, os pais da falecida foram chamados ao escritório do promotor da capital para uma reunião sobre um assunto importante. Os pais pensaram que novas evidências haviam surgido no caso de sua filha
e que os detidos aguardando sua sentença final finalmente receberiam a punição merecida. No entanto, os enlutados Jacqueline e Miguel ficaram chocados ao saber que sua filha morreu por uma bala disparada por seu colega. Isso foi comunicado pessoalmente a eles pelo promotor Juan Carlos Carrasco, que também transmitiu suas condolências e desculpas em nome de todo o departamento de investigação. Os pais de Valéria estavam perplexos. Eles não podiam acreditar no que ouviam e não conseguiam entender como tal coisa poderia acontecer. Eles reviveram seu luto novamente e queriam esclarecimentos sobre a situação e por que essa informação só se tornou conhecida tão tarde. Como se descobriu, aquele único tiro fatal veio da arma de serviço nas mãos de um dos colegas da jovem. Isso foi confirmado por um exame balístico realizado naquele mesmo dia, mas seus resultados foram de alguma forma distorcidos e a bala extraída do corpo foi enviada para o depósito de evidências com características totalmente diferentes: forma, calibre, peso, etc. Além disso, a bala havia saído completamente e não foi extraída do corpo. Os ferimentos de entrada e saída nos relatórios forenses foram confundidos acidental ou intencionalmente. Ou seja, a bala não entrou pelo abdômen e saiu pelas costas, mas exatamente o oposto. O tiro foi disparado em suas costas. Algumas páginas do relatório de autópsia estavam faltando, enquanto outras foram claramente alteradas e substituídas. Adicionalmente, os detidos sobre os quais o julgamento estava ocorrendo e que supostamente confessaram sua culpa e estavam prestes a ser presos, começaram a apresentar queixas. Eles alegaram que suas confissões foram obtidas através de tortura e ameaças, e a pistola que tinham naquela noite nem estava carregada. Além disso, seu envolvimento no crime anterior, que provocou o plano de interceptação naquela noite fatídica, também não foi confirmado. Novos suspeitos. Traição entre colegas. Em uma reviravolta, Vivanco passou a ser vista como uma heroína trágica que morreu em serviço para uma vítima de traição, morta por seus próprios colegas. Dadas as novas circunstâncias, os principais suspeitos se tornaram Felipe Gilardoni, que estava dirigindo o carro de polícia, e o parceiro de Valéria, Leonel Alejandro Contreras Canales, que estava sentado atrás. Ambos os suspeitos foram imediatamente suspensos do serviço. Assim, em 5 de agosto, tornou-se conhecido que a bala que matou Valéria foi disparada de uma arma de serviço. Subsequentemente, surgiu um documento com os resultados do exame, indicando que apenas Canales tinha resíduos de pólvora em suas mãos, tornando-o o principal suspeito. Notavelmente, este achado não havia sido mencionado em nenhum lugar antes, como se nunca tivesse existido. Vários outros relatórios relativos ao exame balístico e as conclusões do patologista foram arquivados inadequadamente e acabaram em uma caixa de arquivo que nunca foi adequadamente verificada. Se isso foi um acidente, negligência criminal ou ocultação intencional de fatos cruciais ainda estava para ser determinado. Agora, os policiais que participaram da operação para prender os criminosos tornaram-se eles próprios suspeitos do assassinato de sua colega. Eles, junto com os perpetradores anteriormente presos, participaram de uma reconstituição dos eventos daquela noite. Felipe alegou que do assento do motorista só podia ver Valéria, que estava sentada ao seu lado no banco do passageiro da frente e foi a primeira a sair do carro. Leonel estava sentado atrás e também saiu do veículo, mas suas ações não podiam ser vistas pelo motorista. Valéria havia dado apenas alguns passos quando um tiro foi disparado. Ela caiu e o carro dos suspeitos que a estavam perseguindo acelerou. Leonel então correu para a mulher ferida para prestar os primeiros socorros. Leonel alegou que ele e sua parceira saíram do carro de patrulha quase simultaneamente, mas ela imediatamente correu para frente quando o tiro foi disparado. Ele insistiu que não atirou em sua colega e que o motorista deveria ter visto e confirmado isso. Ele também confirmou que foi o primeiro a correr para ajudar Valéria e tentou comprimir sua ferida. Apesar das diferenças nos testemunhos dos participantes diretos, a reconstrução mostrou que Canales estava atrás de sua parceira no momento do tiro e a trajetória da bala correspondia à sua localização. Ele também era a única pessoa encontrada com resíduos de pólvora nas mãos. Após os relatórios e resultados de exames anteriormente ocultos serem divulgados, Leonel foi colocado sob custódia como o principal suspeito, enquanto os jovens anteriormente detidos foram liberados sob um acordo de não saída.
já que efetivamente não havia nada para acusá-los. No entanto, o motivo por trás das ações do jovem oficial permanecia obscuro. Teorias e motivos, desvendando o mistério. A primeira e principal teoria era que todo o incidente foi um trágico acidente. Supostamente, o oficial jovem e inexperiente disparou sua arma involuntariamente enquanto estava atrás de sua parceira. Ele entrou em pânico, tentou ajudá-la e, ao entregar sua arma de serviço naquele dia, insistiu que não havia disparado. No entanto, a verdade rapidamente veio à tona e parentes influentes do jovem, usando todo o seu poder, dinheiro e conexões, tentaram suprimir o incidente. Daí os relatórios limpos, documentos faltantes, confusão nas evidências e testemunhos forçados dos detidos. Outra teoria, parcialmente confirmada pelo próprio Leonel, era que ele estava apaixonado por Valéria sem ser correspondido e desesperadamente buscava sua atenção. Mas todos os seus esforços foram em vão. Com o tempo, ele começou a simplesmente irritar a jovem, que nem mesmo o convidou para sua festa de aniversário, frequentada por todo o departamento. O tiro nas costas foi sua vingança pela rejeição. Uma terceira teoria, proposta pelos parentes da falecida, sugeria que Valéria descobriu algo que não deveria saber. Algum esquema de corrupção, crimes oficiais ou algo similar. Como uma pessoa honesta e justa, ela sem dúvida teria exposto os culpados, motivo pelo qual foi eliminada, e o jovem Leonel foi escolhido como o executor, prometido que permaneceria acima de suspeitas. O segundo suspeito. Apesar de Canales ter sido colocado sob custódia, as suspeitas sobre Felipe não foram totalmente dissipadas. Ele estava armado com armas de serviço idênticas, também estava atrás da colega falecida e poderia ter disparado o tiro. Além disso, ele havia sido disciplinado anteriormente pelo uso injustificado de uma arma durante a prisão de um criminoso, embora ninguém tenha se ferido naquela ocasião. Desde então, Gilardoni havia sido apelidado de o atirador imprudente. A equipe de defesa contratada pelos parentes para defender Leonel imediatamente se apegou a essa teoria, insistindo que Felipe acidentalmente atirou na colega, e como as armas de serviço eram idênticas, as pistolas poderiam ter sido trocadas ou intencionalmente substituídas. Além disso, o homem foi inconsistente em seu testemunho, mudando-o várias vezes, e mais tarde, alegou que não podia descrever com precisão os eventos daquela noite, pois tudo aconteceu muito rapidamente. No entanto, nenhum resíduo de pólvora foi encontrado nas mãos do motorista, indicando sua inocência. Em resposta, Canales alegou que a pólvora ficou em suas mãos quando ele estava comprimindo a ferida no corpo da vítima, e Gilardoni, que também ajudou a mulher, poderia ter lavado suas mãos antes do exame. No entanto, essa declaração não era crível, pois as manchas de sangue de Valéria permaneceram nas mãos de Felipe, e é impossível lavar a pólvora sem remover o sangue. A qualidade do trabalho da equipe de investigação foi mais uma vez questionada, e os pais da falecida jovem se desesperaram, incertos sobre como alcançar a justiça. Além disso, a nova reviravolta no caso causou indignação pública e levou à desconfiança nas agências de aplicação da lei. Esta história agora era coberta não apenas pela mídia chilena, mas também internacional. Como resultado, muitos funcionários de alto escalão foram suspensos do trabalho e logo perderam seus cargos, particularmente o chefe do Departamento de Investigação de Homicídios. Após investigação adicional, Leonel permaneceu o único suspeito, com todos os outros excluídos da lista e classificados como testemunhas. Na primavera de 2022, ele foi oficialmente demitido e permaneceu sob custódia até a conclusão do julgamento. O julgamento e a busca por justiça. As audiências para este caso só começaram em março do ano seguinte, e com base nas evidências e no testemunho das testemunhas, a culpa do suspeito foi totalmente provada. Inicialmente, a promotoria acusou Canales de assassinar intencionalmente sua parceira e buscou a sentença máxima para tais casos. No entanto, o acusado insistiu que nunca machucaria Valéria, pois a amava. Não obstante, foi de sua pistola que a bala foi disparada, encerrando a vida da jovem. Leonel foi considerado culpado de homicídio culposo e sentenciado a 12 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 8 anos. Após o anúncio do veredicto final,
A família Vivanco expressou sua discordância, considerando a sentença muito leve, enquanto o réu e sua equipe jurídica imediatamente apresentaram uma série de recursos. Uma decisão controversa. A luta continua. No entanto, o choque real veio para os parentes de Valéria em fevereiro de 2024, quando a Suprema Corte inesperadamente anulou a punição previamente atribuída, sentenciando o perpetrador a apenas 540 dias de prisão, contados a partir do dia de sua prisão. Efetivamente, ele saiu livre da sala do tribunal. A família da detetive Valéria Vivanco, à luz deste evento, planeja processar o Estado chileno, acusando os juízes de corrupção. Em uma declaração oficial, a mãe da falecida jovem disse: "A sentença de 12 anos já parecia muito leve para nós, mas isso é apenas um escárnio. Sinto como se minha filha tivesse morrido novamente. Não acredito mais na justiça. Nossa família planeja processar o negligente Estado chileno, pois é exatamente o que ele merece." Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.